Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Se estou com saudade, é claro que estou, né? Em breve a gente se encontra. Bom, nós vamos trabalhar nesta videoaula algumas indicações que estão contidas aí no módulo 3 do nosso material, a partir da página 35 desse módulo. Esse módulo tem como título A Busca pela Verdade, Sócrates e Platão. A primeira parte do módulo vai apresentar a filosofia socrática, com algumas considerações prévias, anteriores, evidentemente, ao próprio surgimento da filosofia socrática, e a segunda parte do módulo vai cuidar da filosofia de Platão. Nesta videoaula de hoje, nós vamos fazer algumas considerações preliminares, considerações importantes para que a gente consiga entrar adequadamente na filosofia socrática, e também, no final desta videoaula, já tecer aqui algumas considerações sobre os filósofos sofistas. É disso, então, que nós vamos cuidar a partir de agora. Bom, toda vez que a gente fala em Sócrates e em filosofia socrática, é muito importante nós considerarmos que Sócrates é um divisor de águas na trajetória da história da filosofia grega. Em outras palavras, o filósofo Sócrates representa um ponto a partir do qual a filosofia torna-se radicalmente diferente. Professor, todo filósofo não faz a filosofia ser um pouco diferente? É claro. Só que neste caso, e no caso de Sócrates e de alguns outros poucos filósofos, eles não somente deram uma contribuição para o desenvolvimento histórico da filosofia, mas mudaram o rumo das coisas, né? E é muito comum a gente dizer isso com relação a Sócrates, dizendo que a filosofia é cosmológica até Sócrates, cosmos, estudo do cosmos, estudo do mundo, estudo da physis, né? Do funcionamento, da origem do mundo natural, e ela passa a ser antropológica depois de Sócrates. Antropos, a palavra humano, homem, daí então é uma filosofia voltada para o ser humano. Historicamente, a filosofia socrática e a filosofia dos sofistas vai acontecer, as filosofias vão acontecer dentro de um clima de enfraquecimento dos discursos aristocratas. Aquela sobreposição do sangue, da tradição, da autoridade do nome da família, vai enfraquecendo, porque no lugar disso vai começar a nascer uma nova forma de pensar a organização social. Essa nova forma de pensar a organização social é chamada de democracia, de governo de todos, de governo do povo, de governo de uma coletividade. Você já sabe disso, já estudou isso na história, eu vou apenas relembrar para que as coisas façam sentido. É claro que a democracia ateniense não é aquela democracia que nós possamos dizer o grande ideal a ser alcançado. Ela tinha as limitações. Por que ela é um referencial importante para a história, para a filosofia e para a sociologia? Porque, comparativamente ao que se tinha criado até então, ela é radicalmente diferente. E ela é uma democracia de natureza participativa e não representativa. Portanto, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Toda vez que estiver diante dessa discussão sobre filosofia grega, ateniense, lembre-se que o padrão de compreensão da da democracia ateniense é muito diferente do nosso padrão de interpretação democrática, porque nós vivenciamos uma forma democrática marcada essencialmente pela representatividade. No caso do grego e do cidadão que exercia a cidadania ou a atividade política no ambiente grego, isso não é assim, muito pelo contrário.
Nós sabemos que apenas homens maiores de 21 anos, economicamente estáveis, né? Hoje eu diria pessoas ricos, faziam parte da democracia, ficando excluídos da democracia as mulheres, os estrangeiros, os escravos, as crianças, claro, enfim. Então eu tinha uma democracia muito seletiva. Mas nessa parte do texto do Bernoulli, eu chamo a sua atenção para, na página 36 do livro, ficar atento a dois termos técnicos importantes. O primeiro termo é o termo isonomia. A palavra isonomia significa igual, igual perante a norma. Iso, igual, nomos, norma. O que significa a ideia de isonomia? Todos os cidadãos são considerados iguais no contexto jurídico, político e de cidadania na democracia grega. Prestou atenção? Todos os cidadãos. E aqui o artigo os é muito bem empregado porque apenas homens eram cidadãos. Então, todos os cidadãos gozavam de igualdade perante a lei. Não significa que todas as pessoas da sociedade gozassem de igualdade perante a lei. Claro que não, porque a igualdade era reconhecida apenas entre os cidadãos. Muito bem. O outro termo técnico importante é o termo isegoria, que tem a ver, que é uma espécie de desdobramento dessa igualdade, e ele pode ser traduzido como o direito universal de participação dos cidadãos. Ou seja, os cidadãos, além de serem todos iguais perante a lei, gozavam do igual e universal direito de participar de todas as questões que diziam respeito ao exercício da cidadania grega. Então fique atento a estes conceitos porque eles são importantes. Uma outra coisa interessantíssima que está no nosso livro tem a ver com o que os autores da história da filosofia chamam de nova arete. O que é arete? Arete é uma palavra de muito difícil tradução para a língua portuguesa, porque às vezes ela representa cultura, às vezes ela representa educação, às vezes ela representa um conjunto de valores que a tradição deve repassar às gerações seguintes. Resumidamente, a arete é tudo aquilo que esta geração que está vivendo agora entende ser fundamental, indispensável, que seja repassado para as gerações subsequentes, entende? Envolvendo elementos da educação, da cultura, dos valores, da ética. Então, tem a ver com o modo utilizado para formatar os novos membros da sociedade. Tem a ver com o processo civilizatório. Como é que nós vamos civilizar? Como é que nós vamos preparar os novos membros da sociedade? Então, o nosso autor diz que nesse contexto da filosofia socrática, sofística, vai surgir uma nova arete. Isso significa, a arete anterior era focada principalmente no desenvolvimento das habilidades físicas. Quem era o herói cultuado, aplaudido no contexto grego? Era aquele que se dava super bem nos Jogos Olímpicos, portanto ele derrotava os adversários nos jogos, mas também aquele que na guerra derrotava o adversário, o inimigo. Então esse cara, quando ele voltava, seja da Olimpíada ou da guerra, ele era aplaudido em praça pública como um grande herói. Era o ideal, né, a ser perseguido pelos mais novos. O que vai acontecer no contexto da filosofia socrática? Essa lógica de valores vai mudar.
A gente costuma sintetizar isso simbolicamente dizendo assim, que sobretudo a partir da perspectiva socrática, ao invés de serem considerados como heróis, aqueles que derrotam os adversários ou inimigos externos, passam a ser considerados heróis aqueles que derrotam ou que combatem os inimigos internos. Daí nós vamos ver um pouco adiante, em outras videoaulas, a proposta socrática de que o verdadeiro conhecimento sobre o mundo, o conhecimento mais válido sobre o mundo, é necessariamente aquele que passa, antes de tudo, pelo autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, uma frase famosa falada por Sócrates. Por fim, um comentário rápido sobre os sofistas, que estão também dentro das páginas que compõem essa nossa trilha de aprendizagem dessa primeira semana aí nossa, né? Quem eram os filósofos sofistas? Primeiro, eu quero dizer para você que a tradição da história da filosofia sempre viu com maus olhos os filósofos sofistas, né? Sobretudo porque comprou a ideia vendida por Sócrates, Platão, Aristóteles e posteriormente pela tradição como um todo. Então é preciso que a gente tenha essa informação e que tenha cuidado com isso. Mas os sofistas eram pessoas que desenvolveram uma excepcional habilidade retórica, uma excepcional habilidade de oratória, falavam bem pra caramba em praça pública, encantavam as pessoas com seus discursos, eram sensacionais como pessoas de fala em público, e por causa disso eram capazes de convencer as pessoas das ideias que eles estavam apresentando, né? E aí por isso viviam aplaudidos em praça pública, gozavam, vamos assim dizer, de prestígio social, entende? Então o filósofo Sócrates tinha uma rejeição com eles por causa disso, porque Sócrates achava que a vida tinha que passar por outro caminho, pelo caminho da simplicidade e assim por diante. Os sofistas eram ambulantes. Os textos costumam dizer que eles eram professores ambulantes. Eles não se fixavam nesta ou naquela cidade para ajudar na evolução moral, social, jurídica, econômica daquela cidade. Eles iam de cidade em cidade e eram contratados nessas cidades para realizarem trabalhos ligados a essa questão da argumentação em praça pública. E não acreditavam em verdades, eu vou dizer assim, absolutas, em verdades objetivas. Eram relativistas. Ou seja, a verdade depende de como a gente a organiza retoricamente dentro de um discurso oratório. Nós temos um destaque para dois filósofos sofistas aí no nosso material. Um deles é Protágoras de Abdera, e ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Isso significa tudo aquilo que está compatível com a avaliação do homem enquanto indivíduo é válido, né? Se não está, não existe, não tem razão de ser. E o outro sofista que a gente costuma citar com frequência é um cara chamado Górgias. Ele é um pouco mais radical do que Protágoras, porque ele é citado inclusive pelos autores como um nihilista. Para ele não existe nada, absolutamente nada de verdadeiro, de objetivo. Portanto, o ser humano não deve ficar se preocupando, se desgastando com isso, né? Então é isso. Foi muito bom estar com você nesse momento e espero que você cumpra adequadamente as orientações aí de leitura, de estudo, na sua trilha do conhecimento, e estou confiante de que em breve nós voltemos a nos encontrar, tá bom? Um beijo e um abraço virtual para você. Fique bem!